Mas o que é a vida? A vida em si mesma, dizia o notável biólogo francês Claude Bernard, é indefinível. Porque a vida é em si mesma abstrata. Por mais que desejemos condensá-la, ela tem características que escapam a toda e qualquer formulação do nosso pensamento. Santo Agostinho afirmava que a vida é este processo de nutrição, de desenvolvimento, de depauperamento das energias, remontando sempre ao caos da matéria. Mas se nós aprofundarmos a interrogação a respeito da vida, teremos que recuar ao eminente sábio francês Lemaitre, que estabeleceu a origem do universo na concepção fantástica de uma bola que existia desde a eternidade, do tamanho de uma bola de golfe, em que tudo estava condensado numa temperatura inimaginável e há cerca de 15 bilhões de anos. As duas energias que se mantinham, uma delas potencializou-se e produziu o Big Bang. Quando então desta bola todo o universo se expande e ainda continua em expansão. Há aproximadamente 2 bilhões, 200 milhões de anos, as águas do mar golpeando as rochas desencadearam cadeias de açúcares que desceram à intimidade profunda dos oceanos para formarem os primeiros organismos unicelulares. Logo depois, na sucessão dos milhões de anos, esses organismos unicelulares, vitalizados por uma estranha energia, experimentaram a mitose, o desdobramento. E essas células foram ampliando-se e surgiram os elementos pluricelulares. Colocados sobre as rochas dos oceanos, eles irão transformar-se nas primeiras algas. E agora a escala evolutiva irá fazer que daquelas algas minúsculas, vegetais, adquiram uma sensibilidade animal. E imediatamente vão se deslocando para darem surgimento aos primeiros peixes, formas grotescas, no imenso laboratório da natureza, para depois darem a inspiração para a libertação das traqueias desses seres e surgirem os batráquios, com uma dupla possibilidade respiratória, a respiração aérea e também através das traqueias. E logo depois, os primeiros animais, que ao treparem nas árvores se transformarão em aves, e que ao descerem das árvores serão bípedes, serão, portanto, os antropopitecos. Os estudiosos dizem que a vida deve ter surgido na Terra no período pré-cambriano, porque logo depois, no período cambriano propriamente dito, já havia uma riqueza de flora e de fauna, quando então 3 raças irão distinguir-se entre os símios, particularmente a de Grimaldi e logo depois o Australopithecus. É neste momento que, no mundo espiritual, grandes laboratórios trabalham o perispírito deste ser que tem o queixo projetado e a testa recuada, as mãos que vão além das rótulas para poder geneticamente operarem a grande transformação e nascerem os primeiros biótipos mais humanos do que antropóides, que estarão divididos em várias categorias. Mas neste momento do mundo transcendental, vêm os espíritos de Capela. E esses espíritos da constelação do Cocheiro, que nos apresentam uma estrela dupla, mergulharão nesses corpos grotescos. E através da formação do perispírito, irão
ao longo do tempo, formar o Homo sapiens, que seremos nós outros, através da história, em pouco tempo, menos de 500 mil anos, até que, em determinado instante, em plena caverna, este ser que vive exclusivamente dos instintos básicos, alimentar-se, procriar e dormir, experimenta a emoção do medo, logo depois da ira e bem mais tarde a emoção do amor. O seu desenvolvimento moral começa nesse instante, ao lado do desenvolvimento intelectual. E na longa jornada do desenvolvimento intelectual, o indivíduo vai desenvolvendo a lógica, a razão, o pensamento, enquanto os atavismos, as heranças de natureza instintiva permanecem-lhe, especialmente naquela que é o instinto de conservação da vida. O indivíduo mata porque tem medo que alguém o mate. Agride porque tem medo de ser agredido. Daí todo agressor é uma criança psicológica mal formada. Uma criança maltratada, segundo o nosso querido Jung. E essa herança faz que o indivíduo esteja armado contra a sociedade, a quem ele atribui o motivo da sua infelicidade, no lar, no abandono das ruas, na agressividade que ocorre em toda parte, até chegarmos hoje ao homos virtualis, da comunicação cibernética, da comunicação virtual, constituindo-nos um ser com aproximadamente 100 trilhões de células. É fascinante a vida daquele organismo unicelular, apenas uma célula. Somos hoje este notável edifício com 100 trilhões de células. E é natural que, ao constatarmos isto, levemos as mãos à cabeça e experimentemos uma estranha emoção. É que, ao colocar a mão na cabeça, nós estamos resguardando 100 bilhões de neurônios cerebrais, encarregados de produzir substâncias eletroquímicas para o grande milagre das neurocomunicações. E a vida continua exuberante. Basta uma palavra, um pensamento e milhões de neurônios comunicam-se com a velocidade maior do que a da luz, para que nós possamos ter a facilidade da comunicação oral, da comunicação escrita, da comunicação através da arte, de qualquer forma de expressão de que nós estamos no milagre da vida. E todo este fenômeno é resultado de quando uma imensa nebulosa de gases incandescentes foi oferecida a Jesus para que ele tirasse daí uma grande parte e com seus sublimes arquitetos e engenheiros programassem a existência da Terra. Ao retirar essa massa com a força psíquica, ela, no movimento normal de rotação e translação, adquiriu a forma quase de uma peira, arredondada, com um pouco achatada e um pouco dilatada. E nesse movimento sublime, as temperaturas foram diminuindo, com as chuvas torrenciais incessantes que caíam sobre o futuro planeta, que teria como fundador, guia espiritual e administrador nosso Senhor Jesus Cristo. E quando já os gases haviam diminuído, havia predominância de oxigênio, de hidrogênio, um pouco de carbono, cai sobre este planeta, segundo a palavra sábia do Espírito Emmanuel, através do venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, faz círculos de luz que mergulham nessa atmosfera carregada e vão adentrar-se pelas águas oceânicas profundas, que são a essência divina da criação, que somos nós, os terrícolas, que estamos caminhando através de alguns milhões de anos para chegarmos a este momento
em que alcançamos as estrelas através da inteligência, mas não logramos desenvolver os sentimentos sublimes do Deus interno que vibra dentro de nós.